Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje iremos falar sobre calorimetria. Nós vamos falar o que é quantidade de calor, capacidade térmica, calor específico. Vamos falar também o que é quantidade de calor sensível, mas antes de prosseguirmos com a aula, peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e assim você vai receber as notificações assim que eu colocar o novo vídeo. Eu coloco vídeo aula, coloco vídeo com dicas para você mandar bem na sua prova de vestibular e na prova do Enem. Não se esqueça também de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo para que o canal chegue a mais pessoas. Nós vamos começar agora o estudo da calorimetria. O que é isso? Calorimetria é o estudo quantitativo da propagação de calor. Na aula anterior, eu mostrei para você as formas de se propagar o calor da fonte quente para a fonte fria. Nós vimos a condução, a convecção e a irradiação. Mas não mostrei para você de modo quantitativo, numérico. Então agora, nesse curso de calorimetria, nós vamos ver de modo numérico a quantidade de energia que sai da fonte quente e vai para a fonte fria. Na natureza, nós temos diversas formas de energia, entre elas a energia térmica, que é a energia associada à vibração dos átomos ou das moléculas. Quando uma fonte quente possui uma molécula ou um átomo vibrando, essa molécula ou átomo vai passar energia térmica para a fonte fria. Quantitativamente, ou seja, de modo numérico, a energia transferida da fonte quente para a fonte fria é chamada de quantidade de calor, que nós simbolizamos por Qzão. A quantidade de calor, então, é a energia térmica em transferência da fonte quente para a fonte fria. Se estamos falando de uma energia, no SI a unidade de medida de quantidade de calor é em joule. Porém, em calorimetria, nós utilizamos uma unidade mais usual, que é chamada de caloria, simbolizado por cal. A unidade de caloria vai aparecer com mais recorrência na matéria de calorimetria. Porém, nós precisamos ter em mente que quando falamos de SI, é em joule. E aí é conveniente você saber a relação que existe entre joule e caloria, uma vez que muita frequência você pode precisar transformar uma unidade na outra. Nós temos que uma caloria é igual a 4,18 joules. Podemos aproximar aí para 4,2, mas na maior parte dos vestibulares se utiliza a relação que uma caloria é igual a 4 joules. É necessário a gente relembrar alguns conceitos que são vistos na mecânica. Primeiro conceito que nós precisamos retomar é o conceito de potência. Potência é definido como sendo a variação da energia pela variação do tempo. Só que em termologia nós não falamos de variação da energia, mas sim de quantidade de calor. Então nós podemos reescrever como sendo potência igual a quantidade de calor pela variação do tempo. Mas na maior parte das vezes nós queremos é calcular a quantidade de calor. E aí então nós podemos reescrever quantidade de calor é igual a potência vezes a variação do tempo. Quando é que você vai utilizar isso? Quando é fornecido no enunciado uma fonte de calor. E essa fonte de calor libera uma certa potência por um determinado tempo. Desse modo, você vai poder calcular a quantidade de calor liberada por essa fonte quente. No SI, nós temos que a potência é dada em watt, a variação do tempo em segundo e a quantidade de calor em joule. O segundo conceito que precisamos relembrar é o conceito de rendimento, que é definido como sendo a potência útil dividido pela potência total. O rendimento, ele mostra na realidade o quanto de energia que foi realmente aproveitado naquela transformação. A grandeza física capacidade térmica é definida como sendo a razão
entre a quantidade de calor que um corpo recebe dividido pela sua variação da temperatura. No SI, quantidade de calor deverá ser dado em Joule e a variação da temperatura em Kelvin. Desse modo, a capacidade térmica deveria ser dada em Joule por Kelvin. No entanto, como nós vimos na nossa primeira aula de termologia, nós sabemos que a variação da temperatura pode ser dada em grau Celsius ou em Kelvin, que é a mesma coisa. Então, se você quiser colocar no SI, é possível escrever Joule por grau Celsius. No entanto, em boa parte dos problemas se utiliza de modo usual a sua unidade de medida, sendo dado em caloria por grau Celsius. Quando nós falamos sobre as propriedades caloríficas de uma substância, nós não vamos mais falar sobre capacidade térmica, mas sim calor específico. O calor específico Czinho é definido matematicamente como sendo a capacidade térmica Czão dividido pela massa. Mas como nós obtemos isso? Ora, nós pegamos um determinado corpo e nós dividimos a capacidade térmica pela massa daquela substância. Observe que o calor específico não está mais vinculado ao corpo, e sim à substância, ao material. Desse modo, se a gente for colocar as unidades no SI, nós teríamos que o calor específico será dado em Joule por quilograma Kelvin ou Joule por quilograma grau Celsius. Porém, na maior parte dos exercícios, nós utilizamos a unidade caloria para calor. E aí, a capacidade térmica ficaria em caloria, consequentemente, o calor específico seria dado em caloria por grama grau Celsius. Esse formato que nós vimos de equação Czinho igual a Czão sobre m é o formato da definição do calor específico. Porém, de forma mais fácil de memorizar e que aparece mais vezes nos problemas, nós utilizamos a seguinte equação. Czão é igual a m, que é a massa, vezes Czinho. Para você entender melhor a diferença entre capacidade térmica e calor específico, eu tenho aqui um exemplo. A minha garrafinha de água. Essa garrafinha, nesse corpo, existem 3 materiais distintos. O plástico, a água contida dentro dela e o ar, que tem um espaço aqui preenchido com ar. O corpo, garrafa, possui capacidade térmica. Agora, dentro dessa garrafa, nós temos água. A água tem calor específico. Dentro dessa garrafa, nós temos ar. Ar tem calor específico. E a garrafinha de plástico tem calor específico. Mas o conjunto tem capacidade térmica. Nós chamamos de quantidade de calor sensível toda a quantidade de calor que está relacionada apenas à variação da temperatura. E aí nós temos 2 vertentes possíveis. Nós podemos calcular a quantidade de calor sensível do corpo, e aí nós vamos utilizar a capacidade térmica. Se você pegar a definição de capacidade térmica e isolar a quantidade de calor, você vai obter que a quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Isso vai ocorrer toda vez que nós estivermos falando de um corpo. E nós temos também a quantidade de calor sensível ligada à substância. Desse modo, nós vamos ter que deduzir a equação. E nós podemos deduzir utilizando a capacidade térmica. Ora, capacidade térmica é igual a massa vezes Czinho. Mas a capacidade térmica também é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Se nós igualarmos essas 2 equações, uma vez que a capacidade térmica é igual nas duas, nós vamos obter que Qzão sobre ΔT é igual a m vezes Czinho. E aí, isolando a quantidade de calor, nós vamos obter
quantidade de calor sensível é igual a massa vezes Czinho, calor específico, vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor desse modo vai ser chamado de quantidade de calor sensível da substância. Essa equação é extremamente importante e você precisa memorizar. Desse modo, eu vou passar aqui agora um modo para ajudar você a memorizar melhor essa equação. A equação do calor sensível da substância pode ser lida de um modo mais mnemônico, fácil de memorizar. Então você pega esse Q igual a M vezes C vezes ΔT, e se você ler como se fosse uma frase, você vai escutar a seguinte frase: que macete. Nossa, que legal, professor! Eu vou memorizar essa equação, então, utilizando o mnemônico que macete. E desse modo, você não vai esquecer dessa equação que é extremamente recorrente nos vestibulares. Fique de olho no Enem, questão que caiu no exame de 2019. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. E aí nós temos a tabela fornecida pelo Enem. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Essa questão ela apresenta algumas características que recorrentemente são cobradas no Enem. A primeira característica que eu quero ressaltar é como é importante você entender o que está acontecendo, ou seja, a interpretação de texto. Você precisa entender que a realidade exposta no problema é que uma professora ela pegou uma castanha de caju, queimou, torrou essa castanha de caju para poder esquentar a água. Então nós temos aí duas substâncias envolvidas, a castanha de caju e a água. Observe que além de trazer para você uma situação real, ele trouxe também um rótulo ou uma leitura de mundo que é real. As informações nutricionais estão contidas no rótulo da castanha de caju. E você precisava saber fazer essa interpretação. Observe o seguinte: foi fornecido a massa de castanha de caju, que é igual a 2,5 gramas. Aproveitou, ou seja, um rendimento de 50% da energia da castanha do caju. E as informações nutricionais disse que 10 gramas de castanha de caju equivale a 70 quilocalorias. A primeira coisa que nós vamos fazer para resolver essa questão é descobrir qual foi a quantidade de energia que é liberada pela castanha de caju. Ora, a quantidade de calor liberada é 70 sobre 4 quilocalorias. Agora que nós já calculamos essa quantidade de calor utilizando regra de 3, então aqui foi utilizada uma proporção, 10 gramas libera 70 quilocalorias, 2,5 gramas libera Q. Feito esse cálculo, nós vamos agora à quantidade de calor aproveitada. Esse 50% nós precisamos dar uma leitura matemática. 50 sobre 100 é a mesma coisa que 0,5. Então, quando nós utilizamos em cálculo, 50% é a mesma coisa que dizer 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2.
E aí nós podemos fazer o cálculo da quantidade de calor aproveitado como sendo 1 sobre 2 vezes 70 sobre 4, o que vai dar 70 sobre 8 quilocalorias. Passamos agora, então, para o cálculo da temperatura final da água. Aqui eu aproveito para falar uma dica extremamente importante do Enem. Muita gente é alucinado por fazer cálculo com vírgula, adora trabalhar com vírgula. Porém, o Enem te mostra o seguinte: se você trabalha com fração, em algum momento você tem chance de simplificar e vai ganhar tempo, e tempo na hora da prova é essencial. Então observa como eu deixei a estrutura da equação. Q igual a mc ΔT, a quantidade de calor é a aproveitada, que é 70 sobre 8. Como está em quilocaloria, eu preciso escrever agora 10 a terceira, que é a mesma coisa que quilo, igual a massa, que é 350, vezes o Czinho, que é 1, a temperatura final, menos 20. Acontece que 350 e 70 são simplificáveis. Então eu posso simplificar isso daqui, ó, e aí nós vamos obter aqui 1 e aqui 5. Dividir os dois lados por 70. Observe que o 10 a terceira eu transformei em 1000. E o 5 eu passei aqui multiplicando por 8, que é igual a 40. E desse modo nós podemos simplificar o zero, 100 sobre 4 igual a 25, e podemos já chegar na resposta. Portanto, nós podemos dizer que a temperatura final é 25 mais 20 igual a 45 graus Celsius. E assim chegamos ao final dessa primeira aula de calorimetria. Peço para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e ajudar o canal a divulgar para mais pessoas. Tchau, tchau, até a próxima aula!